Como vencer o medo de dar errado? Esse é o tema da nossa palestra de hoje. Muitas pessoas estão travadas, ainda não saíram do lugar por conta desse tipo de medo. É muito provável que isso também esteja te paralisando. O que vem a ser o medo de dar errado? Qual é a sua origem? E por que você sente isso dentro de você? Antes de tudo, eu preciso te falar sobre o conceito de medo. O medo é uma função natural do seu organismo que está presente no ser humano desde a antiguidade, desde o tempo do homem das cavernas. Para quem acredita, o medo está presente. E qual é a função do medo? O medo, ele tem como função te manter vivo, isso mesmo, fazer com que você não morra, não parta dessa para uma melhor. Essa que é a função do medo no seu organismo. Se você não tivesse medo, você atravessaria uma rua cheia de carros e seria atropelado. Se você não tivesse medo, você pularia de um avião sem paraquedas. Se você não tivesse medo, você pularia do 7º andar de um prédio sem medir as consequências. Então, o medo é aquele instinto, é aquela emoção que faz você pensar nas consequências. Então, uma vez que o medo tem essa função dentro do nosso organismo, ele é benéfico, porque nos mantém vivo. Qual que é o grande problema? O problema é quando o medo ele deixa de cumprir a sua função básica de sobrevivência e ele passa a afetar outras áreas da sua vida. Tem gente que tem medo de andar de avião, tem gente que tem medo de água, de elevador, de barata, medos mais simples possíveis, medos mais bobos possíveis. Então, quando ele começa a interromper a sua vida, fazer com que você deixe de fazer as suas tarefas mais básicas e até mesmo em busca dos seus sonhos, aí a gente tem um problema que a gente precisa combater, que a gente precisa enfrentar. O medo de dar errado é o medo de colocar em prática algum sonho ou fazer algum tipo de coisa, tentativa e não dá certo. E aquele seu objetivo e aquela sua meta não se concretizar da forma que você estava esperando. Isso que é o medo de dar errado, e o medo de dar errado tem a ver, na maioria dos casos, com a frustração. Frustração é a quebra de expectativas. Você esperava demais e recebeu de menos. Você se frustra quando o que acontece, as consequências das coisas que você faz é abaixo do que você esperava. Ninguém se frustra quando espera A e recebe 2 vezes A. Recebe muito acima do que esperou. Ninguém se frustra com isso, muito pelo contrário. A pessoa fica motivada, a pessoa fica alegre e a pessoa até fica surpreendida. Geralmente, em tese, na grande maioria dos casos, as pessoas elas se frustram quando acontece abaixo do que elas esperavam. Você vai fazer uma prova, esperava tirar no mínimo 9, você tira 7, você se frustrou. Se você tirasse 10, você não se frustraria, a não ser que o fato de você ter tirado 10 impediu que você alcançasse algum objetivo. Vamos supor que você esteja fazendo uma prova na sua faculdade e apenas os alunos que tirarem abaixo de 9 vai ter direito a participar da revisão de aplicação, ou seja, da revisão para um concurso que vai ter ou alguma outra prova. E aí, você não sabia dessa informação, você queria tirar a melhor nota, você foi lá, você fez a prova, você tirou 10, você ficou feliz. Caraca, eu tirei 10, eu queria tirar mais que 9. Então, se eu tirei 10, estou muito feliz, contente, superou as minhas expectativas. Só que o professor entra na sala e fala assim, olha, quem tirou 10 não vai participar da revisão porque não precisa. Aí você,
Poxa, eu queria tanto essa revisão, você se frustrou. No entanto, é como eu falei para você, você só vai se frustrar quando as coisas não acontecem como você esperou. Então, o medo de dar errado tem a ver com a frustração e também com o julgamento. O julgamento tem relação com autoimagem. As pessoas, elas têm receio, elas ficam inseguras quanto ao julgamento dos outros. É tanto que geralmente essas pessoas que falam na internet, os gurus dos concursos públicos, eles dão dica para os alunos não dizer para ninguém que está estudando, a não ser as pessoas do seu cotidiano, que é o seu pai, a sua mãe. Mas esses gurus, eles falam isso com certeza porque quanto mais pessoas você fala que você está estudando, maior vai ser a sua pressão em ser aprovado naquele concurso público. Porque se você não for aprovado, as pessoas vão te julgar. Então, a gente vai ver onde está a origem do julgamento, dos medos referente ao julgamento e da frustração. Eu vou te contar algo sensacional, uma experiência única que eu tive na minha vida e que influenciou muito a minha visão sobre o medo de dar errado, e eu resolvi dar essa palestra aqui para você por conta dessa experiência que eu passei. No final de semana passado, eu fiz uma prova de triatlon. Para quem não sabe, triatlon são 3 esportes, 3 modalidades unidas em uma só, que formam uma só modalidade. São eles bicicleta, natação e corrida. Então a gente tem uma prova ali onde a gente faz todas essas 3 modalidades em um dia só. Eu comecei a treinar para essa prova há mais ou menos 1 mês e 3 semanas, 1 mês e 2 semanas atrás. Então, eu tive aí em torno de 40 a 44 dias de preparação. E nessa prova que eu fiz, existiam 3 modalidades. Mini sprint, que era a modalidade de menor distância, sprint e a olímpica, que era a modalidade de maior distância, onde os atletas que já estavam há um bom tempo praticando esse esporte, eles se inscreviam na modalidade olímpica. E desde o momento que eu fiz a minha inscrição, foi um grande desafio para mim, porque eu já estava há mais de 6 meses sem correr, eu já estava há mais de 2 anos sem pedalar, sem fazer ciclismo, e natação, eu fiz natação ali quando eu tinha 10 anos de idade, anos atrás. Então, eu não estava bem em nenhuma das 3 modalidades. E eu só tinha 40 dias de preparação. Então, o maior sentimento, a maior emoção que começou a vir dentro do meu coração foi exatamente o medo de dar errado. Poxa, eu me meti nesse desafio. E se eu não conseguir, o que vai ser de mim? O que os outros vão pensar de mim? O Douglas, professor, palestrante, um cara que é relativamente bem sucedido atualmente. O que as pessoas vão pensar a meu respeito se eu não conseguir concluir a prova? Então, eu embarquei nesse desafio de fazer o triatlon. Comentei com um amigo meu, o meu amigo ele tem uma oficina, inclusive é o meu mecânico, e quando eu cheguei na oficina dele, eu falei para ele, olha, eu tenho o objetivo de fazer o triatlon. Ele olhou para mim e falou, era isso que eu queria ouvir. Eu estava em busca de uma pessoa para fazer essa prova de triatlon. Só que quando eu falei isso para o meu amigo, eu imaginei que ele falasse assim, que legal, um dia eu vou fazer. Eu não imaginei que ele me provocaria a fazer aquela prova de triatlon naquele momento. E ele me provocou, ele falou, vamos fazer. Eu achei que era fogo de palha, que ele iria desistir, que ele deixaria para um outro momento, mas no outro dia ele bateu na minha porta e falou assim, e aí, bora planejar a nossa prova? Eu falei, putz, tô lascado. Esse cara vai querer fazer realmente essa prova de triatlon. Ele veio aqui em casa, a gente sentou na mesa
e começamos a pesquisar no Google, na internet, as provas de triatlon que existiam aqui no nosso estado, tá? Então, eu vinha treinando jiu-jitsu, eu vinha me movimentando, mas corrida, natação e ciclismo, zero. Não estava em nenhuma condições de fazer nenhuma prova de triatlon. Ele veio aqui em casa, a gente sentou, achamos uma prova que iria acontecer em 44 dias, a partir daquele momento que nós estávamos conversando. Resumo da ópera. Fizemos a inscrição na prova de triatlon. Então, o medo dentro de mim foi grande. O principal medo foi o medo de dar errado. E eu vou te passar tudo o que eu fiz para vencer esse medo e romper os meus limites para hoje estar sentindo dentro do meu coração uma sensação de dever cumprido. Eu finalizei a prova de triatlon. E essa prova, quem finaliza ganha essa medalha aqui. O nome da prova é Caranguejo Man. Eu ganhei a medalha do Caranguejo Man e eu cruzei a linha de chegada. Mas eu estava com muito medo de dar errado. Então, a gente fez a inscrição. Eu falei para mim mesmo, se eu não pagar a inscrição aqui nesse momento, eu corro o risco de inventar desculpas e desistir. Então, eu paguei a inscrição custava ali em torno de 280 e poucos reais. Paguei a minha inscrição na prova de triatlon. Então, o primeiro passo para você vencer o medo de dar errado é se comprometer com alguém. A partir do momento que eu paguei a minha inscrição, eu estava me comprometendo com o meu amigo, que também pagou a inscrição dele e só iria fazer a prova se eu treinasse junto com ele. O meu amigo, ele já estava muito na minha frente, ele pedala há anos, corredor profissional, corredor nato. Então, fizemos um compromisso, assumimos um compromisso público ali naquele momento, durante a inscrição do triatlon e começamos a treinar para a prova. Então já pega aí a primeira chave, assuma um compromisso público. Se o seu objetivo, se a meta que você tem, ela precisa que você faça um investimento, faça logo esse investimento, porque essas duas ações vai fazer com que você aumente o ânimo, aumente a motivação dentro de você e vai criar barreiras para você não desistir. Você vai pensar, poxa, eu já investi nisso aqui, eu já me comprometi, então é melhor eu continuar, porque a dor de desistir nessa etapa do percurso vai ser muito maior do que eu continuar. Se eu desistir, eu vou tomar prejuízo, os outros vão me enxergar como um fracasso, então é melhor eu continuar. Então continuei, eu não tinha bicicleta, não tinha touca de natação, não tinha tênis de corrida, então comprei tênis de corrida, comprei touca, óculos de natação, roupa de ciclismo, bicicleta, capacete, sapatilha de ciclismo. Eu fiz um investimento aí por volta de R$5.000 para fazer essa prova de triatlon. Fora suplemento, alimentação, todas essas questões. Então, fiz esse compromisso público com meu amigo e a gente começou a treinar. A prova de triatlon que a gente escolheu era a seguinte forma. Existem 3 percursos. O mini sprint, existe o sprint e o olímpico. Esses são os 3 percursos. No mini sprint a gente tem 2,5 de corrida, lembrando que isso varia de prova para prova. Mas a diferença não é muito grande não. Em relação a uma prova e a outra, a diferença é curta. 2,5 de corrida no mini sprint, no sprint é 5 de corrida. E no olímpico também no olímpico era 10 de corrida. 10 km de corrida. No sprint 5 e no mini sprint 2,5. No mini sprint a gente tinha nado 400 metros. No sprint 750 metros de nado. E no olímpico a gente tinha 1.000
1.500 metros de nado, ou seja, 1,5 km. Mas, professor, por que o triatlon que você fez, o que isso tem a ver com vencer o meu medo? A melhor forma de você aprender qualquer coisa é através de analogias. Isso é uma metodologia que eu utilizo para ensinar os meus alunos. Então eu trago um exemplo da vida real para te ensinar coisas que você pode aplicar na sua vida. Não faço triatlon. Esse conhecimento vai servir para mim? Vai, porque você vai entender as chaves a partir dessa experiência para te destravar e te libertar dessas amarras, desse medo que você está sentindo aí. É só você continuar assistindo e não sair, tá? Então, eu vou trazer o exemplo do triatlon, porque foi uma das situações que eu passei na minha vida e que me gerou mais aprendizagens para vencer o medo de dar errado. E a partir do momento que eu for te explicando, você vai entendendo como você vai aplicar isso na sua vida. Então, o sprint 750 de nado e o olímpico 1,5 km de nado, 1.500 metros. Mini sprint, ciclismo, 20 km. Sprint, 20 km também. Olímpico, 40 km de ciclismo. Então, quando a gente analisou a prova, o meu ego falou assim: vai fazer o olímpico, cara. Você já foi atleta de alto rendimento, você já foi jogador de futebol, você já fez vários esportes, judô, capoeira, você já correu no passado. No passado, há 3, 4 anos atrás, 5 anos atrás, você já pedalou também. Natação, você é forte, você aprende a nadar rapidão, então vai pro olímpico. O grande problema em relação ao medo de dar errado também é o seu ego. Você vai com o seu ego lá em cima, você quer começar do mesmo degrau que pessoas que já estão há mais de 5, 10 anos fazendo aquilo ali estão, você quer começar nesse mesmo degrau. Aí quando você vai acompanhar aquela pessoa, você vê que você está muito atrás, anos-luz atrás daquela pessoa. Você fala assim: eu não presto para isso, eu vou desistir, eu não vou continuar. E aí você começa a ficar com medo de não dar certo. Então você respeitar o seu processo e entender que você precisa se comparar com você e não com os outros é o primeiro passo para você vencer esse medo de dar errado que está aí dentro de você, tá? Então, analisamos o percurso. Eu pensei em fazer o olímpico, meu ego queria que eu fizesse o olímpico. O sprint, eu falei assim: poxa, a diferença do mini sprint para o sprint é muito pouca. Então, eu vou fazer o sprint. Só que, conversando com o meu amigo, a gente pensou assim: não, estamos começando agora. A gente não está treinando corrida, a gente não está treinando natação nem ciclismo. Vamos começar de baixo, vamos dar os primeiros passos e subir degrau por degrau. Então, seguimos o conselho dele e fizemos a nossa inscrição no mini sprint. Começamos o treinamento, começamos a corrida na semana seguinte. Eu corria 2,5 km e caminhava. Eu não estava conseguindo correr 2,5 km sem parar no ritmo alto. Eu corria isso aqui bem devagarzinho, bem lentamente mesmo, muito lento. Então, corria bem devagar, nos 2,5 aí. Natação, eu não nadava 25 metros, eu parava no meio da piscina para respirar. E o pior, eu só tinha 40 dias para fazer a prova. Meu Deus, aquele medo que eu tinha de dar errado, ele só fez aumentar dentro do meu coração. Comecei a ficar com mais medo ainda. Comprei a bicicleta, fui pedalar. Primeiro, quando eu fui subir naquela bicicleta de corrida, chama-se bicicleta Speed. Cara, eu não conseguia nem pedalar 5 metros porque eu caía. A bicicleta, o pneu dela é bem fino. Eu nunca tinha andado numa bicicleta daquele tipo. Então, eu começava a pedalar, eu me desequilibrava, ia para um lado e para o outro. Era um completo desastre. Eu falava assim:
Putz, agora que não vai dar certo. E a natação já foi isso, bicicleta, corrida, já te falei, a gente começou a treinar. Comecei a correr até conseguir, passei dos 2,5, cheguei aos 5 quilômetros com a minha persistência e teimosia, sempre fui muito teimoso, mas o que acontecia? Toda vez que eu chegava nos 5 quilômetros, o meu pé, ele começava a formigar. Então, batia 5 quilômetros, meu pé formigava, depois as pernas, meus pés começavam a doer, meu corpo doía todo. E eu parava nos 5 quilômetros. A gente já estava treinando há 3 semanas, fazendo 5 quilômetros, e eu não conseguia progredir mais do que 5 quilômetros. Meu parceiro, tudo bem que ele já treinava há muito mais tempo, ele já estava chegando, passando dos 10 quilômetros. E eu não saía dos 5. Eu comecei a pensar, poxa, eu não fui feito para triatlon. A gente chegou a comentar aqui em casa que o nosso objetivo era fazer o Ironman. O Ironman é 42 de corrida, 3 km e 800 metros de nado e 180 km de corrida. Então imagina, quem estava com dificuldade de fazer 2,5, 25 metros de nado e pedalar, como é que uma pessoa dessa iria fazer o Ironman? De que tipo uma pessoa dessa iria fazer o Ironman? Não fazia o menor sentido. Continuei na minha persistência, na minha determinação e eis que um dia eu fiz 70 quilômetros de bicicleta. A gente fez um percurso, foi umas 3 horas ou mais para fazer 70 quilômetros de bike. A corrida, eu persisti, teve um dia, eu bati os 5 quilômetros, meu pé começou a formigar, minhas pernas, minhas coxas, tudo formigava dentro de mim. Meu corpo doendo, e eu falei, olha, eu não aceito, eu não recomendo que você faça isso, mas eu fiz, eu falei, eu vou correr com os pés formigando, eu vou correr com o meu corpo doendo e eu só paro de correr quando eu completar 10 quilômetros ou se eu cair no chão e sair morto daqui, mas eu vou continuar correndo. Esse dia eu me desafiei, e você sabe o que aconteceu? Eu corri 10 quilômetros pela minha primeira vez na vida. Eu era atleta de futebol, numa partida eu já tinha corrido mais de 10 quilômetros, mas não era sem parar, tá? Dava o pique, parava, dava trote, parava. 10 quilômetros sem parar foi a primeira vez que eu tinha corrido na minha vida. Superei limites. Então, bicicleta e corrida, perfeito. Consegui superar. O medo de dar errado já foi diminuindo. Então, para você vencer o medo de dar errado, você precisa ir por confronto. Outra chave, anote aí. Para vencer o medo de dar errado, você precisa ir para o confronto. Você precisa enfrentar o seu medo e colocar a mão na massa. E não se comparar com os outros, tá? Mas somente com você. O processo é seu. Não compare o seu processo com o processo de outras pessoas. Então, comecei a correr, comecei a pedalar bem. Então, a natação ainda era meu calcanhar de Aquiles. E o pior, a gente não tinha piscina perto aqui de casa que a gente pudesse pagar e ir para os treinos. E como eu administro empresa, faço muitas coisas, tenho alguns trabalhos aí, era difícil para mim treinar natação longe. A gente conversou, fomos à Universidade Federal, encontramos lá um projeto que permitia a gente de fazer natação 2 vezes por semana. As pessoas da comunidade que moravam em torno dessa universidade, a universidade abriria inscrições ali para fazer a natação. A gente conseguiu, a gente começou a treinar natação. Então, a primeira coisa que você deve ter na sua mente é nunca perguntar por que isso acontece comigo. Por que eu não estou conseguindo? Por que não vai dar certo para mim e dar certo para todo mundo? Você tem que substituir o porquê, as suas reclamações, pelo como. Como eu posso sair dessa situação? Como eu posso vencer? Como eu posso criar uma alternativa
para arrumar uma piscina para treinar. Durante a nossa jornada, um dos insights que a gente aprendeu, que a gente pegou, foi substituir o porquê pelo como. Isso virou o nosso jogo. Isso mudou a nossa vida por completo. A substituição do porquê pelo como. Como eu posso correr 2,5? Como eu posso pedalar 20 quilômetros? Como eu posso nadar 400 metros sem parar? Como eu posso fazer as 3 coisas juntas? Substituímos o porquê pelo como e rompemos essas barreiras. Tirei um recesso de uma semana, viajei para Maceió e toda a praia que eu ia em Maceió, eu entrava dentro do mar para nadar. Eu entrei dentro do mar e começou a me dar medos de nadar ali em águas abertas. Na piscina eu já estava nadando, não 400 metros. Eu nadava uns 150 metros sem parar, mas não era nem metade do que a prova exigia. Então, nadei lá nessa cidade que eu viajei, voltei para casa, mas ainda não bati os 400 metros. Foi quando eu falei para mim mesmo, eu vou treinar todos os dias. Se preciso for, eu vou ficar 10 horas por dia dentro da piscina, mas eu só vou descansar quando eu conseguir nadar 400 metros sem parar. Eu me programei mentalmente para fazer a prova um dobro das distâncias que a prova tem, ou seja, se a prova era 2,5, eu me programei para chegar lá preparado para fazer 5 quilômetros. Se era 20 de bike, programei para chegar lá preparado para fazer 40. Se era 400 metros de natação, programei para chegar lá preparado para fazer 800 metros. Só que eu ultrapassei as minhas metas. Na corrida, eu já estava fazendo 10 quilômetros. Na bike, eu já estava fazendo 70 quilômetros sem parar. E na natação, ainda não. Na natação, eu estava fazendo 150 metros sem parar. Quando eu tomei essa decisão e comecei a treinar todos os dias natação, eu evoluí. Por quê? Eu tinha consciência de que se eu quisesse evoluir num curto espaço de tempo, em 40 dias, que me deixasse apto a fazer o triatlo, eu ia ter que treinar a mesma coisa do que uma pessoa treinou há 1 ano ou 2 anos. Então eu precisaria ter tempo de treino para o meu organismo se desenvolver e eu me adaptar a fazer a prova de natação. Então, faltando 1 semana para a prova, eu nadei 400 metros sem parar e o melhor, eu nadei 750 metros, ou seja, faltando 1 semana para a prova, eu estaria preparado para fazer o sprint. Determinação, foco. E o medo de dar errado? Passou. Eu não estava com tanto medo mais de dar errado. Quase zero. Por quê? Eu já estava fazendo mais que o dobro das 3 modalidades. Então, como que eu iria dar errado? Só se eu machucasse, lesionasse, enfim. Só que você não imagina, o pior ainda estava por vir. O que eu queria falar para você neste momento é que o seu cérebro vai falar para você a todo momento que você não vai conseguir. Ele vai fazer você se comparar com fulano, com cicrano e com beltrano. E às vezes ele vai fazer você se comparar até com você mesmo em relação ao seu passado. Ah, você só conseguia porque você era mais jovem. Agora você está mais velho. Você não vai conseguir mais chegar a esse objetivo. Poxa, no passado você tinha dinheiro, você tinha recursos. Hoje você não tem mais. Então, a sua mente, a todo momento, ela vai tentar encontrar artifícios, justificativas, palavras para te barrar. Por quê? Lembra que a gente falou que o papel, a função do cérebro é te proteger? Então, na tentativa de cumprir o papel dele, que é te proteger, evitar que você morra, o seu cérebro vai tentar te impedir de cumprir desafios na sua vida. Aqui eu estou trazendo o exemplo do triatlon, mas isso se aplica a qualquer coisa.
Talvez você queira abrir uma empresa e você está com medo de dar errado, de quebrar, de não dar certo. E esse medo você sabe que tem influência com o julgamento e a frustração. Daqui a pouquinho eu vou falar um pouco mais para vocês sobre frustração. Mas entendendo isso, entendendo que o medo de dar errado, ele vem da frustração e do julgamento, do medo do julgamento dos outros, você, através dessa situação, consegue trazer excelentes insights para a sua vida. O pior dessa prova de triatlon ainda estaria por vir. Você não imagina o que aconteceu logo mais comigo, que o medo de dar errado triplicou, quadriplicou, tudo isso aqui. Daí você me pergunta, tá, e qual que é a raiz, a origem? De onde que nasce esse medo de dar errado? O medo de dar errado, ele nasce das experiências e das situações que você teve ao decorrer da sua vida. Só que essas situações é como se fossem uma semente. Você jogou uma semente no solo, essa semente seria a situação, o fato que aconteceu na sua vida, e essa semente ela germina e cresce raízes no solo. Essas raízes são os seus pensamentos, a forma como você se enxerga em relação aos seus medos. É muito interessante esses eventos porque, como reúne vários tipos de pessoas de diferentes características, você começa a observar o comportamento dessas pessoas e você começa a pensar: poxa, como que esse cara tá aí? E por que eu não vou conseguir? Por exemplo, eu vi pessoas lá que tinham idade de ser meus avós. Eu vi um cara que tinha 68 anos de idade, quase 70. Aposto que lá na prova tinha gente com mais de 70 anos de idade. Então, vi um cara com 68 anos de idade fazendo o sprint, que era uma distância maior do que a que eu estava fazendo. Eu vi pessoas com sobrepeso, acima do peso, fazendo o sprint, distância maior do que eu estava fazendo. Daí, existe um livro chamado Mindset. Esse livro, chamado Mindset, ele é interessante porque ele nos ensina a forma que a gente pode enxergar as coisas. Então, uma vez que existiam pessoas com sobrepeso e existiam pessoas idosas naquele evento, eu podia pensar de duas formas. Primeira forma que eu podia pensar: poxa, velho, pessoas gordas fazem o triatlon e eu, um cara em forma, jovem, com 26 anos, não estou conseguindo fazer o sprint ainda. Eu sou um lixo, eu sou um fracasso. Essa é uma das formas que eu poderia pensar. Ah, e qual que é a outra forma? Poxa, se alguém tem 68 anos de idade, praticamente aí mais que o dobro da minha idade, por que eu não posso também fazer? Por que eu não vou conseguir alcançar esse objetivo? Poxa, se alguém que está com sobrepeso, se alguém que está acima do peso consegue fazer, por que eu que estou em forma não vou conseguir fazer? Então, tudo na nossa vida nasce dos nossos pensamentos, da forma como a gente enxerga as coisas que acontecem conosco. Então, a realidade, o que a gente vive, as emoções, os sentimentos que a gente tem, eles são reflexo da forma, das respostas que a gente dá para os nossos pensamentos. A partir do momento que você entende que os seus pensamentos, eles não são seus, eles são como trens que passam numa estação, você começa a ter autoridade sobre eles. Ah, então isso quer dizer que a forma como eu penso não reflete quem eu sou? Entre aspas, se você acreditar no seu pensamento e tomar ele para você, isso vai se tornar uma crença e as crenças, elas refletem quem você é. No entanto, se aquele pensamento passar na sua cabeça
e você não embarcar nele, seu pensamento não vai refletir quem você é. As crenças, sim, refletem quem você é. Mas o seu pensamento, nem sempre ele vai refletir quem você é. A não ser que você venha embarcar nesse pensamento. Aí sim, ele vai refletir quem é você, quem você é. Então, durante a prova, a gente chegou lá cedo, já começou a me dar dor de barriga. Começou a me dar dor de barriga e eu falei, putz, como é que eu vou nadar com dor de barriga? Não achei banheiro nenhum ali perto da prova. Tinha um banheiro químico, aqueles banheiros públicos, mas era impossível de usar aquele banheiro. O sabotador interno começou a falar assim, eita, você não vai conseguir concluir não, com essa sua barriga doendo aí. Então, eu falei, como que eu posso arrumar um banheiro? Consegui arrumar um banheiro, paguei para usar um banheiro lá de um estabelecimento. Então, eliminei essa questão. Fomos para a prova, largou o pessoal do Olímpico, largou o pessoal do Sprint e largamos. Já na saída, eu estava com óculos da natação na cabeça e eu esqueci de baixar o óculos para nadar. E eu comecei a nadar. Quando eu me dei conta que eu estava sem óculos, foi quando eu fui olhar para o lado para respirar. E eu já estava em uma parte das águas lá do mar que eu não conseguia mais topar o pé no chão. Eu sei lá qual era a profundidade que tinha abaixo de mim. Talvez 10, 15, 20 metros, eu não sei. Mas eu estava com o óculos aqui na cabeça, quase caindo, e eu precisava colocar o óculos para continuar a prova. Coloquei o óculos estava embaçado. E nisso a galera bem distante de mim por causa dessa parada que eu dei. Então coloquei o óculos, tirei o óculos, limpei o óculos, coloquei no rosto e continuei. Ali eu comecei a sentir um medo muito maior do que qualquer outro medo que eu estava sentindo antes de começar a preparação para o triatlo. O medo começou a tomar conta de mim naquele momento. Eu continuei nadando e os pensamentos intrusivos começaram a vir na minha mente. Você não vai concluir. Olha só, eles estão muito na sua frente, estão muito mais na frente que você. Você não vai conseguir finalizar. Naquele dia, a maré, a correnteza estava um pouco mais forte, então realmente era uma prova desgastante. E eu comecei a nadar, daqui a pouco eu comecei a ver a boia. A boia é o local que a gente contorna para voltar para o momento de partida da natação. Você chegar à boia significa que você chegou na metade do percurso, ou seja, que você já foi ladeira acima, a partir daquele momento é só ladeira abaixo. Cheguei lá na metade, próximo da metade da boia, só que eu começava a nadar e a boia ia se distanciando. E a boia ia se distanciando, eu falava, meu Deus, até o mar tá contra mim, daqui a pouco vai aparecer um monte de peixe e vai me levar para longe. Até o mar tá contra mim, continuei nadando e a boia se distanciando. Eu falei, putz, eu não vou concluir essa prova. Foi quando eu falei, eu vou nadar até morrer, mas eu chego nessa boia. Para minha sorte, veio um longboard, que é aqueles remos e um jet ski, e falou assim, voltem, 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 a maré levou a boia, voltem, voltem, voltem. Ou seja, naquele momento, eu já tinha nadado mais da metade do percurso. E pelo fato da maré, da correnteza ter levado a boia, é que eu estava tendo aquela sensação de que não estava chegando. E eu falei, obrigado, meu Deus, o Senhor ouviu as minhas orações. Voltei, comecei a nadar, e a galera chegando e eu nadando, Eu olhei para trás, tinha atrás de mim apenas umas 15 pessoas e na prova tinham 68 pessoas. Como eu sempre fui um cara muito competitivo, atleta, eu falei assim, poxa, eu queria chegar entre os 10. Eu tô na menor categoria, no mini sprint.
Eu não cheguei entre os 10 ainda. Então, continuei, consegui sair do mar. E saindo do mar, esse medo de dar errado, ele já passou. Porque eu sabia que o meu calcanhar de Aquiles era a natação. E se o meu calcanhar de Aquiles era a natação, eu já passei desse calcanhar de Aquiles, então as chances, as probabilidades de eu conseguir concluir a prova eram muito maiores. Só que eu já saí da natação muito exausto, muito cansado. Você não tem noção. Peguei a bicicleta, o meu colega, o meu amigo que combinou o triatlo comigo aqui em casa, ele saiu da água próximo ao momento que eu saí, peguei a bike, entrei ali no ambiente do ciclismo, em que ficavam as bicicletas, e eu subi na bicicleta. Depois que eu subi na bicicleta, eu saí, afivelei o capacete e pedalando, pedalando. Cheguei na avenida, que é a avenida principal, que levava você até o final do percurso de bicicleta. Só que o vento estava insuportável. Não dava para conseguir pedalar naquele vento. Estava impossível de pedalar num ritmo bom. Só que eu não sabia desse detalhe. Eu não tinha experiência com triatlo. Eu não tinha experiência com ciclismo. Eu continuei pedalando, só que eu estava pedalando muito devagar. Nem se comparava o pedal que eu estava fazendo no dia da prova com os pedais que eu fazia nos treinos que eu fiz. Foram poucos. Foram cerca de 5 treinos aí. Mas não se comparava não o pedal do dia da prova com os pedais que eu fazia no treino. E eu falava assim, caraca, eu tô lento. E aí, velho, começava a passar por mim mulher, idoso, pessoas um pouco mais acima do peso. E eu falava assim, caramba, como que pode um negócio desse? E aí é que é o problema de você se comparar com os outros. Você não sabe há quanto tempo aquela pessoa está treinando. Eu não era atleta de triatlo. Eu decidi há 40 dias atrás fazer aquele esporte. Não pude me dedicar como eu queria por causa das empresas, por causa do final de ano, que os trabalhos aumentavam. Só que pensar dessa forma também é uma forma de você se vitimizar e de você se sabotar. Ao invés de pensar, eu não tenho a melhor bicicleta, porque naquele momento a minha bicicleta ela vale uns R$2.000. Talvez quando compraram ela nova pagaram de R$2.000 a R$2.500. Eu comprei ela ali por volta de R$1.000. Talvez a minha bicicleta fosse a mais barata ali daquele percurso, daquela competição. Tinha mais de 300 atletas inscritos, salvo me engano. Mas não foi menos que isso não. Mas é muito provável que a minha bicicleta fosse a mais barata de todas. E daí eu continuei pedalando e quem passou de mim já tinha que passaram umas 6 pessoas de mim. Comecei a pedalar, eu falei, eu vou dar tudo de mim aqui, independente da minha bicicleta, independente de qualquer coisa. Cara, eu via bicicletas passando por mim, que eram bicicletas de mais de R$100.000, de 30 mil, 80 mil reais, bicicletas, que você não precisava nem trocar a marcha dessas bicicletas. E daí eu, pedalando lá, comecei a passar algumas pessoas. Passei umas 4 pessoas durante o percurso. Pedalei e parecia que não ia chegar. Meu Deus, o medo de dar errado voltou. E eu continuei. Então, cheguei até o local da corrida, botei a bike lá, botei o tênis, comecei a correr. E na corrida, eu comecei a ultrapassar mais pessoas. Ultrapassei umas 8 a 10 pessoas na corrida também. Comecei a ultrapassar mais gente. De toda a prova, o meu forte foi a corrida. Então, nas situações que acontecem na nossa vida, quando as coisas não dão certo ou não saem como a gente planejou, a gente precisa analisar com bastante inteligência todo o percurso para que a gente entenda o que a gente pode melhorar. Quando eu estava olhando o resultado da prova de triatlon, eu vi que eu podia melhorar na transição,
eu não treinei transição, então a transição era uma oportunidade de melhoria para mim. Eu vi que eu poderia melhorar no ciclismo e na natação. Eram os principais pontos. Na corrida eu também podia melhorar. Só que eu tinha ido bem, relativamente bem. Poderia ir muito melhor. Poderia ter ido ainda melhor. Então eu percebi que se eu tivesse me preparado um pouquinho mais, eu conseguiria diminuir, no mínimo ali uns 10 minutos do tempo que eu fiz. Corri, fui para a corrida, consegui concluir a prova. Ganhei aí a medalha do Caranguejo Man. Missão cumprida. Meu objetivo na minha primeira prova não era tempo, era concluir a prova. Então, missão cumprida. Só que o nosso autocrítico, que eu chamo sabotador interno, ele nunca vai estar satisfeito com nada. Ele sempre vai querer fazer com que você se sabote. Missão concluída, triatlon concluído e aprendizagens levadas para a vida. Então, entenda que o medo de dar errado, ele sempre vai aparecer, porque ele deriva do medo principal, que é o medo de morrer. Então, o medo de dar errado, uma hora ou outra, ele vai visitar aí a sua vida. Só que quando você aprende mecanismos, quando você entende coisas que você pode fazer para lidar com esse medo de dar errado, a sua vida ela vai para um próximo nível. Então, a gente aprendeu aqui que você não deve se comparar com as outras pessoas. A gente aprendeu também que você não deve se cobrar demais. Sim, você deve querer ser melhor do que você mesmo, mas você precisa se perdoar e você precisa respeitar o processo. Nem todos os dias vão ser plenos, nem todos os dias vão ser bons ou iguais. E existem coisas no meio do percurso que vai acontecer uma hora ou outra e que você precisa estar preparado para lidar com essas questões. A consciência que você tem que ter é que você vai dar o seu melhor. Quando eu comecei no jiu-jitsu, da minha academia tinha uns 40 atletas e eu posso falar, não tenho vergonha não. Eu era finalizado, uns 35 atletas estavam à minha frente. Mas eu fui continuando e com o tempo de 35 que estavam à minha frente, depois 30, depois 25, depois 20, depois 15, depois 10, depois 5. Esse número foi diminuindo porque eu continuei treinando. Hoje, as pessoas vão fazer o rola, como se chama no jiu-jitsu ali comigo, e o desafio delas é me finalizar. Eu vou finalizar esse cara, pá, e tem aquela competitividade. Lógico que para mim o objetivo no jiu-jitsu não é ser melhor do que os outros, é ser melhor do que eu mesmo. Eu focando em ser melhor do que eu mesmo, eu fui me desenvolvendo mais do que os outros. Talvez os outros estivessem preocupados em ser melhor do que os outros, enquanto eu estava preocupado em ser melhor do que eu mesmo. E aqueles que estavam à minha frente no esporte, porque estavam preocupados em ser melhor que os outros, precisaram amargar a minha ultrapassagem. Repare bem, eu não quero dizer aqui que eu fiquei satisfeito com isso ou que eu me sinto melhor do que os outros, não. Não é isso que eu quero dizer. Eu só quero trazer para você um exemplo que aconteceu comigo no esporte que se reflete na vida como um todo. Se você não parar, se você continuar e se você preocupar-se em ser melhor do que você, dia após dia, você vai ultrapassar, você vai passar na frente daquelas pessoas que estavam preocupadas em ser melhor do que os outros e não do que elas mesmas. E possivelmente é isso que vai acontecer comigo também no triatlon. Eu continuando, porque eu vou continuar, eu ainda vou fazer mais provas. O que vai acontecer, eu acabei ali na minha categoria, eu fui o terceiro colocado, dos 25 aos 29 anos.
No evento, no geral, eu fiquei em 41, 42, por aí, na colocação. O que vai acontecer, que se eu continuar treinando, vai acontecer a mesma coisa que o jiu-jitsu. Eu vou ultrapassar aqueles que estão preocupados em ser melhor do que os outros, e não do que si próprio. E talvez até ultrapasse aqueles que se preocupam em ser melhor do que si próprio, porque eu sou determinado, porque eu treino, porque eu me dedico, porque eu vou atrás, porque eu tenho mentalidade, mindset de crescimento. E é isso que eu estou trazendo para você. Isso quer dizer que eu sou um cara que não tenho medo? Não. Quem não tem medo é de outro planeta, é extraterrestre. Todo mundo tem medo, mas o que eu quero dizer é que eu estou todos os dias em busca de melhorar, de conseguir lidar com os meus medos, enfrentando, indo para o combate, indo para o confronto propriamente dito. E que você também pode fazer isso. Se você chegou aqui até hoje, se você está assistindo esse vídeo, isso quer dizer que os recursos para lidar com o medo de dar errado estão todos aí dentro de você. E que você só depende de você mesmo para romper essas barreiras e ultrapassar os seus limites. Quero te explicar uma coisa aqui muito importante sobre o medo de dar errado. Talvez você saiba, talvez não, mas eu sou autor desse livro aqui. O nome desse livro é Reset, Plano Estratégico para Vencer a Autossabotagem, Eliminar Bloqueios Emocionais e Começar a Agir Agora Mesmo em Busca dos Seus Objetivos. Eu sou autor desse livro aqui, talvez você encontre nas minhas redes sociais o link. A minha equipe às vezes coloca, às vezes a gente tira por alguma outra estratégia, mas possivelmente o link vai estar nas minhas redes sociais, na descrição dos meus vídeos que você vai ver no YouTube. Vamos colocar essa palestra aqui no YouTube também, então você vai conseguir ver na descrição o link para você ler esse livro. Fala um pouco sobre o que eu falei para você aqui na palestra. E dentro do livro eu cito o conceito de frustração. Eu quero que você entenda isso. Você não pode sair dessa palestra sem entender frustração, porque acredito que o principal elemento que faz você ficar com esse medo de dar errado. Então, frustração. Imagine aqui, ó. Esse é o ponto A, esse é o ponto B. Ponto A foi o seu nascimento, e o ponto B é a sua vida atual. É onde você está hoje, beleza? Então, ponto A, o seu nascimento. O fato de você nascer, ou melhor, desde que o feto está na barriga da mãe, ele já enfrenta situações, ele já enfrenta traumas, medos, bloqueios. Então, ele já enfrenta traumas. Esses traumas são espécies de nós, sabe? Você tem uma corda e a corda tem nós. Quando a corda tem um nó, ela não fica reta, ou seja, ela não flui. Por quê? Porque ela tem nós. E bem assim é a nossa vida. Os traumas, eles são como nós, tá? São como nós. Imagine que aqui é uma pista de carro. Imagine que aqui é uma pista de carro. Imagine que essa pista de carro, ela era reta, ou seja, o carro vai fluir com muito mais facilidade. Quando você passa por traumas, você cria barreiras. No livro eu chamo de nós, barreiras ou nós. Quando você passa por traumas, você cria barreiras ou nós. Essas barreiras ou nós, elas impedem que o seu carro, que é você, a sua vida, ela flua de uma maneira tranquila, de uma forma tranquila. Então, essas barreiras, ela vai fazer o seu carro bater e parar. Ou talvez o seu carro passe, mas às vezes ele vai passar quebrado, machucado. Bem assim é a sua vida de um contexto geral. Todos os traumas, todos os nós que você enfrenta prejudica você até o momento presente. E o que é que você tem que fazer? Desfazer esses nós, desatar
esses nós? Como é que desata nós? Substituindo crenças. Talvez você se achava feio, passe a se achar bonito. Talvez você achava que nunca conseguiria nada, passe a pensar que você vai conseguir. Talvez você ache que é incapaz de concluir uma prova de triatlon. Vá lá e faça. Desatou os nós, o seu carro ele flui de uma forma tranquila. E o que esse contexto tem a ver com o medo de dar errado? Sempre que você tem medo de dar errado em alguma coisa, foi porque você viveu algo na sua vida que gerou em você um nó e esse nó está te travando no momento presente. Se eu estava com medo de dar errado, de não conseguir concluir a prova do triatlon, eu passei alguma coisa na minha vida que foi um evento causador, um evento gerador, me trouxe esse nó, essa barreira e hoje no meu presente se reflete. Duas formas de você vencer esse medo de dar errado. Ou você indo na causa, no evento criador, às vezes é complicado quando as pessoas não têm essas técnicas, ou você confrontando, você agindo, você tirando o seu pé do lugar e indo. Aí você vai ver que você foi lá e fez. Então, eu consegui fazer a prova de triatlo. Deu certo para mim. O sprint, as outras vezes que eu vou fazer, eu vou ter muito mais confiança. Talvez o medo de dar errado volte a me visitar quando eu for fazer o mini sprint. Talvez quando eu for fazer o mini sprint, o sprint, eu fiz o mini. Talvez quando eu for fazer o sprint, que as distâncias são maiores, o medo de dar errado volte a me visitar. Eu vou ficar com medo da corrida? Não. Da bicicleta? Não. Da natação? Talvez sim, mas vou me preparar para não ficar. Por quê? Quais as estratégias que eu não utilizei no evento passado, no triatlon passado, e que eu posso utilizar no momento presente? Simulados. Todo triatleta, até amador, que realmente tem uma boa performance, ele faz simulados. O que são simulados? Você vai lá 3, 4, 5 vezes antes da prova e você faz o mesmo percurso que você faria no dia da prova. Então você vai lá, faz os 400 metros de nado no local da prova, faz os 20 de bike no local da prova, faz os 2,5 de corrida no local da prova. Isso que é o simulado. Então, na minha próxima prova de triatlon, eu vou fazer esses simulados. Eu vou ver que eu consegui e eu vou chegar no dia da prova preparado para fazer aquilo sem nenhum tipo de dúvida, porque eu fui lá e fiz. Então, você precisa ter estratégia. Não deu certo? Tudo bem. O que eu falei, esse conceito de frustração aqui, que é modelagem. Esse conceito de frustração que eu ensinei para você. O que é que isso tem a ver com a sua vida? Você abre uma empresa, quebra. Esse nó representa uma empresa que você quebrou. Você abre uma empresa e quebra. Aí você abre outra e quebra. O que é que você acontece? Se você não reinterpretar isso aqui, se você não ressignificar, deixar de pensar que quebrar uma empresa é algo ruim e passar a pensar que foi bom porque você aprendeu e hoje você é alguém diferente, se você não ressignificar, se você não reinterpretar, você vai, quando você for abrir outra empresa lá na frente, você vai ter medo de dar errado de novo. Por quê? Porque você não ressignificou as coisas que deram errado com você no passado. Então, o medo de dar errado tem a ver com as frustrações que você teve na sua vida. Por que você está com medo de dar errado quando você vai abrir uma empresa? Porque outras vezes não deram certo. Por que você está com medo de fazer o concurso público, dar errado no concurso público? Porque você já fez concursos públicos e você não passou. E você encarou aquela reprovação da maneira errada. Você deu uma resposta emocional errada para aquela frustração. Por isso que você está com medo de dar errado. Tomando consciência disso, eu te dei aqui uma palestra gratuita
como vencer o medo de dar errado, utilizando a experiência do triatlon que eu passei na minha vida. Porque eu sempre estou em busca de coisas novas, de novos desafios, porque sempre que eu consigo superar aquilo, eu vou para um próximo nível. Aumenta dentro de mim o nível de confiança, o nível de alegria, o nível de rompimento de bloqueios, de situações, de travas. E é isso que eu quero falar para você. Quando eu entrei na faculdade, eu tinha medo de dar errado. Quando eu fui para o meu primeiro emprego, eu tinha medo de dar errado. Quando eu fui abrir minha primeira empresa, eu tinha medo de dar errado. Quando eu pedi exoneração do meu cargo, eu tinha medo de dar errado. O medo de dar errado vai estar presente, mas você pode rapidamente confrontá-lo com respostas, com pensamentos e com a arte de falar e fazer, e você vai vencer esse medo de dar errado. Se você é ser humano, um momento ou outro você vai ter medo de dar errado. E eu não quero te julgar, eu não quero te criticar por causa disso. Você é humano, bem-vindo ao mundo real, mas você vai superar. Por quê? Eu superei, eu continuo superando e eu tenho certeza que você também vai superar. Se você estiver assistindo essa palestra nas nossas redes sociais, não deixe de se inscrever nos nossos canais, nos seguir no Instagram e continuar acompanhando o nosso trabalho. Então, é sobre isso que eu quero falar com você hoje. Tamo junto e lembre-se, você é escolhido. Dentre milhares de espermatozoides, você foi o escolhido para vir ao mundo e cumprir a sua missão tocando terror na Terra. Sou o professor Douglas, tamo junto e vamos pra cima.